Amantíssimo Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado também pela companhia dos nossos amados irmãos, amigos que nos assistem. Que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, fale ao nosso coração através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender as Tuas verdades. E que o tema de hoje, que é um tema relacionado a decisões, que nós possamos tomar a decisão sincera de decidirmos ao Teu lado. Seja conosco, dá-nos a Tua paz e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Como ontem nós aprendemos que no céu houve uma batalha. Essa foi a maior batalha de todos os tempos. Foi uma batalha onde olhos humanos não conseguiram enxergar. Interessante, queridos, que no momento em que Satanás se rebelou no céu, então agora ele a criar inimizade ali contra Deus, fazendo o quê? Ensinando, apresentando, fazendo um falso comércio de Deus, de que Deus queria as coisas só para ele. E nesse momento então ele começou a ir de anjo em anjo, e assim trabalhando de forma individual, e levou então a terça parte dos anjos a acreditarem em suas mentiras. Queridos, naquele momento o céu se dividiu. Um grupo de anjos ficaram a favor de Satanás, outro grupo ficou a favor de Deus. E o interessante é que naquele momento eles tiveram que tomar decisões. Decisões que traçariam o seu destino eterno. Hoje nós estamos nesse grande conflito. E o que temos que fazer? Nós temos também, assim como os anjos, nós precisamos tomar uma posição. E a posição que devemos tomar, a decisão que devemos tomar é de estar ao lado de Deus. Naquele dia, os anjos traçaram o seu destino eterno. Aqueles que ficaram a favor de Deus estão salvos para sempre. Aqueles que ficaram contra Deus estão perdidos para sempre. E essa batalha, então, ela passou para a terra. E quando então Deus, ele veio, criou todo este mundo, tudo isso depois da queda, então o céu ficou uma lacuna. Deus agora vem e cria este mundo. E agora, queridos, o grande conflito agora é transferido para a terra. E agora, como nós aprendemos, lá no jardim do Éden, após o homem pecar, Deus põe em execução o seu plano. E esse plano foi depois trazido ao povo de Israel. E esse plano foi conhecido, que era o plano de salvar o universo, o plano de salvar o homem. Agora, uma coisa interessante, queridos. Como já falamos sobre a queda de Lúcifer, as decisões que os anjos tomaram, decisões que traçaram o seu destino eterno, agora nós vamos fazer agora uma retrospectiva na história, a história da queda. Deus então disse para Adão e Eva, disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, todas elas vocês podem comer, de todos os frutos, menos de um fruto. Porque no dia em que deste fruto vocês comerem, nesse dia vocês vão morrer. Interessante, queridos, que Adão e Eva comeram do fruto, e Adão morreu 930 anos depois. Muito tempo depois, então Adão, ele morre. 930 anos depois, Adão morreu. Agora a pergunta é, mas Deus falou que era no dia. A pergunta é, Deus mentiu? Será que Deus se equivocou? Ou o que Deus fez para que Adão e Eva não morressem naquele dia? Como vocês podem ver o texto, Gênesis capítulo 3, versículo 21, apresenta aí a solução. Diz que Deus fez vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então agora vamos parar e analisar. Se Adão e Eva, ao pecarem, perderam a glória de Cristo, a roupa que eles tinham como uma proteção, eles perderam. E agora estavam nus, buscaram folhas para se cobrir, mas logo essas folhas também iriam secar, estariam nus novamente. Agora o que Deus fez? Deus faz roupas feitas de vestimenta, ou seja, feitas de peles de cordeiro. Faz vestimenta para Adão. Agora a pergunta é, para que essa pele fosse arrancada,
para que essa pele servisse para ser uma roupa, para fazer roupa, é claro que esse animal, da qual a pele foi arrancada, tinha que morrer. Não poderia arrancar, é claro, a pele do animal, o animal vivo, o animal teria que morrer. E nesse momento então, Adão agora vem e traz, ou seja, e faz esse sacrifício. Deus agora apresenta a solução. Agora você pode estar pensando, e Satanás? Satanás agora estava em uma situação. Primeiro ele criou uma situação. Qual foi a situação? Qual foi o plano? O plano foi o seguinte: vou fazer Adão e Eva pecarem. Se Adão e Eva caírem e Deus os matar, eu estou com a razão de que ele é um Deus ruim, é um Deus carrasco. Se Deus perdoar Adão e Eva, ele também terá que me perdoar. Ele precisa me perdoar porque eu também pequei. Para Satanás o plano era infalível. O plano era infalível. Mas o que acontece então, queridos, é que Satanás esqueceu de uma coisa, de que Deus nunca é pego de surpresa. Deus já tinha o plano. E qual era o plano? Era a morte de um cordeiro, que representava Jesus Cristo, que viria morrer mais ou menos 4.000 anos depois. E agora, o que acontece, queridos, é que esse cordeiro agora morre. E Adão, através da morte do cordeiro, Adão agora, ele consegue receber o perdão. Após a morte do cordeiro, Adão e Eva receberam o perdão. Por quê? Porque aceitaram a morte desse animal. E esse cordeiro está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apresenta que lá na fundação do mundo, lá no começo ainda, um cordeiro morreu. Queridos, alguns dizem assim, alguns pensam o seguinte, que quando Deus falou que no dia que eles comessem, nesse dia eles iam morrer, muitos imaginam que era uma morte espiritual. Mas eu quero deixar algo bem claro para você. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles já estavam mortos espiritualmente. No momento em que eles duvidaram de Deus, no momento em que eles duvidaram da palavra de Deus, eles morreram espiritualmente. E agora então, quando comeram do fruto, aí foi só a queda. A morte que Deus falou que eles iriam passar, se desobedecessem, era exatamente a morte física. É exatamente a morte. Mas agora o que aconteceu? Deus traz um cordeiro. O cordeiro estava por ali pastando, alegre, contente com os demais. E de repente agora esse cordeiro inocente, ele é trazido para quê? Para dele ser feito um sacrifício, para salvar o pecador. Quem deveria morrer? Adão e Eva. Eles deveriam morrer. Mas alguém nesse momento tomou o lugar dele. E nesse momento então, Adão faz ali o sacrifício, Adão mata o animal. E pela primeira vez, Adão vê a morte. Pela primeira vez ele vê aí um ser morrendo. Eu tenho certeza, queridos, que ele chorou amargamente. Em saber que agora a morte, o sofrimento, a dor, iria entrar no mundo por culpa dele. Mas Adão estava arrependido. E Deus então, mediante esse cordeiro, resgatou Adão e Eva. Agora o plano de Satanás. Satanás agora foi pego de surpresa. Ele criou uma situação e ele mesmo foi pego de surpresa. Por quê, queridos? O diabo dizia, se Deus perdoar, tem que me perdoar. Se Deus matar, eu estou com a razão. E nesse momento, algo que ele não esperava é que o substituto do homem para perdão do pecado seria exatamente a pessoa de Cristo. Nesse momento, então, o cordeiro morre. O pecado de Adão e Eva é perdoado. E agora Satanás está em uma situação. Qual é a situação? Para que ele também recebesse o perdão, ele precisaria tomar a decisão. Qual era a decisão? Aceitar a morte desse cordeiro. E eu pergunto, querido amigo, Satanás aceita a morte de Cristo? Satanás gosta, aprecia o sangue de Cristo? Não. Satanás não aprecia o sangue de Cristo. Satanás odeia o sacrifício de Cristo. E por isso, mais uma vez, perdeu a batalha. Perdeu no céu, veio para a terra, perdeu aqui na terra. E agora, então, Cristo
mais uma vez sai vitorioso. E agora então, queridos, eles saem do jardim. Adão e Eva, eles são expulsos do jardim. E a partir dali, começa então um sistema sacrificial. Durante muitos anos, o povo de Deus, os filhos de Deus, fizeram esse sacrifício como um cheque pré-datado. É isso mesmo, um cheque pré-datado. Eles faziam sacrifício com a esperança de que muito em breve Jesus Cristo ia vir e ia dar a própria vida para redimir eles e também os demais do pecado. E agora, queridos, quando nós podemos ver todo esse sistema de sacrifício de animais, nós podemos ver quando Noé saiu da arca. Noé, aí capítulo 8 de Gênesis, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um sacrifício. Toma de animais limpos e agora faz um altar e aí ele faz um sacrifício. Mais na frente nós podemos ver a história de Abraão. Abraão, ele era um nômade, andava. E quando ele andava, sempre fazia sacrifícios. Interessante que eu fico imaginando as pessoas, quando passava, via aí um altar de pedra e dizia: olha, aqui passou um verdadeiro adorador do Deus de Israel, do Deus Altíssimo. E é interessante que, à medida que ele ia avançando, ele ia sendo fiel a Deus, ia fazendo os sacrifícios, e assim os seus pecados iam sendo perdoados. Eles fizeram esse sacrifício com a esperança de que um dia o verdadeiro Cordeiro ia vir. Ou seja, queridos, todo o plano da salvação, ele é baseado unicamente na graça. No Antigo Testamento, foi pela graça. Alguns imaginam que não, o Antigo Testamento, o plano era outro para salvar. Não. Nós podemos ver no Cordeiro, no Jardim do Éden, se Adão não toma a decisão, se Adão não mata o Cordeiro, se Adão não se arrepende, o que aconteceria com ele? Ele teria morrido eternamente. Então o plano da salvação sempre foi mediante a graça. Tanto foi no Antigo Testamento quanto agora na era cristã. Sempre foi pela graça. E agora então, um dia Deus chamou então um homem, Moisés, e diz o seguinte: Moisés, vocês vão fazer um santuário. Eu vou agora habitar no meio de vocês. O povo andava. E por onde andava o povo fazia sacrifício, mas agora Deus queria estar no meio deles. Agora a nação havia crescido, o povo agora era numeroso, e Deus queria, não, Deus disse: agora eu vou morar no meio de vocês, e vocês vão fazer uma casa para mim, para que eu possa estar continuamente entre vocês. E agora então, Moisés, uma vez que ele fala com Deus no Monte Sinai, Deus deu então para Moisés a lei de Deus, é claro, os 10 mandamentos, o seu caráter. Os 10 mandamentos mostram quem é Deus e como é Deus. Deus é amor, Deus é justiça. Mas também Moisés recebeu uma outra lei, que era a lei cerimonial. Essa lei cerimonial, ela estava basicamente repleta de sacrifícios, de festas, cerimônias, coisas cerimoniais. Isso seria apenas por um período de tempo, até o verdadeiro significado desta festa, deste ritual, chegasse, que foi a pessoa de Cristo. Então, haviam duas leis. Havia a lei cerimonial, que Deus escreveu com seu próprio dedo, e também havia a lei, ou seja, a lei moral, que Deus escreveu com seu próprio dedo, e a lei cerimonial, que aí Moisés agora transcreve então, e leva para o povo, e apresenta ao povo como um meio para salvar. Queridos, a lei de Moisés era uma bênção. Alguns imaginam que a lei de Moisés era uma lei pesada, era uma lei terrível. Não, a lei de Moisés era uma bênção. Já pensou, o ser humano pecava, mas nesse momento, para que ele não morresse, quem entrava? A lei de Moisés entrava e amparava, e ele não morria. Quando ele pecava contra os 10 mandamentos, a lei que Deus escreveu com seu próprio dedo, o que tinha que fazer? Ele tinha que morrer. O salário do pecado é a morte. Mas nesse momento entrava a lei de Moisés e não deixava ele morrer. A lei de Moisés era uma bênção, mas ela teria apenas os seus dias
podemos dizer, estavam traçados. Os dias dessa lei estavam traçados. E agora, queridos, algo interessante é que nesse santuário agora, Deus disse, olha, vocês vão fazer um santuário, eu vou morar no meio de vocês. E como funcionava todo esse sistema? Aqui nós podemos ver como era que Deus manuseava a questão da salvação lá no Antigo Testamento. As pessoas se decidiam e agora se arrependeram, estão decididas, que é algo que nós precisamos fazer diariamente, arrepender-nos dos pecados e tomarmos as nossas decisões. A nossa vida, ela é cheia de decisões, e as decisões mais importantes são aquelas decisões que são envolvidas com a questão da salvação. Essas são as melhores decisões. E agora, como funcionava então esse santuário? Primeiro, haviam duas pessoas importantes que ministravam nesse santuário. Era o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote, ele fazia todo o seu trabalho no primeiro compartimento. Já o sumo sacerdote, ele entrava em um segundo compartimento, que nós iremos ver nesse momento. Então aqui, ó, eles faziam basicamente 2 sacrifícios por dia. Um pela manhã e outro pela tarde. Esses sacrifícios eram contínuos. Esse sacrifício era feito independentemente de que alguém chegasse a pecar. Era sacrifício contínuo. O que isso significava? Isso significava que a graça de Cristo, ela é contínua. Ela nunca se acaba, ela é sempre contínua. No momento que alguém peca, já tem um substituto. No momento que a pessoa comete um erro, se arrepende, já tem um sangue expiando por ele. E agora então, durante o dia, pela manhã e pela tarde, eram oferecidos 2 sacrifícios, um pela manhã e outro pela tarde. E à medida que as pessoas iam pecando, elas iam trazendo os seus cordeiros, e ali então elas sacrificavam esse animal para perdão dos seus pecados. Agora vamos entender algo mais importante aqui, algo bem importante. Como você pode ver na imagem, aqui havia um pátio, essa área que está dentro do muro, esse era um pátio. E esse pátio, então, aí ficavam os sacerdotes. Nesse pátio também estava o pecador. E se você perceber, essa tenda que está dentro dessa parte cercada, essa tenda era exatamente o tabernáculo. Aí era onde Deus se manifestava. Era aí dentro desse tabernáculo, era onde era levado o sangue todos os dias para expiação dos pecados. Agora, interessante é que, como vocês podem ver, o pecador então chegava, cometeu um pecado. O que ele tinha que fazer agora? Ele decidia. Qual era a decisão? Estou arrependido e preciso tomar a minha decisão. Ou eu tomo a minha decisão, ou estou perdido para sempre. E nesse momento então, queridos, eles traziam então esse cordeiro. E agora, queridos, a primeira decisão que eles tinham que fazer, tinham que tomar, era sair da sua casa. Se você analisar ao redor do átrio desse pátio, aí estavam as casas, e havia um espaço entre essa parte, esse muro e as casas, para que uma pessoa chegasse ao santuário com esse animal, ele tinha que se expor. Agora vamos imaginar aqui o seu Francisco. O seu Francisco então cometeu um pecado. E agora então, o que ele tinha que fazer? Tinha que trazer o cordeiro. Um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, porque representava Cristo. E agora o que ele tinha que fazer? Quando ele chegava aí nessa área ao redor do santuário, não havia nenhuma casa. Não havia árvore, não havia nada. Estava agora somente ele, o animal, e todo mundo olhava para ele. Aí, queridos, entra a humildade. Aí entra a minha humildade, a sua humildade. Nós então, para tomarmos as nossas decisões, nós precisamos ser humildes. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Agora, esse homem saindo da sua casa, o vizinho olhava e disse: olha, o seu Francisco cometeu um pecado. Por quê? Porque ele vai ali no meio. Olha só, ele vai com um cordeiro. E isso era a prova clara de que ele havia cometido um pecado, e de que ele havia se arrependido, e de que havia tomado uma decisão.
Essa era a decisão que ia traçar o destino dele. E a decisão estava ali, era apresentar um cordeiro como sacrifício. Queridos, não há outra opção. Não existe um outro meio de salvação. O único meio de salvação é a pessoa de Cristo. Hoje muitos buscam aí a saída no dinheiro. Muitos buscam a salvação aonde não existe. A única salvação está em aceitar, em se decidir ao lado de Cristo. Talvez esteja falando com alguém que durante a sua vida tentou de todas as formas resolver o problema. Tentou de todas as formas amenizar a dor na consciência. Tentou de todas as formas resolver o seu problema. Não existe outra saída. A única saída é a pessoa de Jesus Cristo. É tomar a decisão ao lado dele. E agora, queridos, quando ele matava o animal, o sacerdote entrava no lugar santo. E aqui no lugar santo, ele fazia aí essa intercessão com o sangue do animal. E essa cortina e outros objetos que estavam aí ficavam sujos com sangue. Isso significava que o pecado tinha sido transferido para esse santuário. E aí estavam registrados todos os pecados do povo de Israel. Estavam aí no santuário. E lá no lugar santo dos santos, ali Deus aparecia. E uma vez por ano era feito um trabalho especial. Agora, uma vez por ano, o que eles faziam então? O sacerdote agora, o sumo sacerdote, ele trazia 2 cordeiros. 2 cordeiros então eram apresentados. O que eles faziam então? Eles lançavam sorte. Qual era a sorte? Faziam um sorteio entre os 2. E aquele na qual a sorte caísse, esse morria. Interessante, queridos, que os demais cordeiros, o pecador tinha que colocar a mão sobre a sua cabeça, a cabeça do animal. E assim, simbolicamente, transferia o pecado para esse animal. Por isso, então, o sangue, quando entrava no santuário, ele contaminava o santuário. Mas o interessante é que esse bode, esse que era morto uma vez por ano, o que ele fazia então? Esse bode, ele não levava pecados para o santuário. O sangue entrava limpo. E agora então esse sangue, ele tirava agora os pecados que estavam aí no santuário. Agora a pergunta, e para onde iam esses pecados? Para onde iam esses pecados? Esses pecados, eles tiveram uma origem. E a origem foi exatamente em Satanás. O outro bode que ficava vivo, ele não morria. Ele não morria. Ou seja, o bode que foi lançado à sorte, esse morria. O outro ficava vivo. Por quê? Porque esse representava Satanás. Era Apompaios, ou demônio do deserto. Uma vez então que o sumo sacerdote tirava o pecado então do santuário, ele agora colocava as mãos na cabeça do bode vivo. E esse bode então era levado para o deserto. E todos os pecados de todo aquele povo que durante o ano todo esteve ali no santuário, foi depositado no santuário, agora era feita uma limpeza. E esse pecado agora era transferido para o seu originador. Isso tem, queridos, um reflexo no futuro. Aqui o povo decidia se carregava os seus pecados e pagava por eles, ou eles decidiam abandonar o pecado, decidiam tomar a melhor decisão, que era aceitar o perdão. E então, queridos, esses pecados que eram perdoados, eles eram transferidos para o bode vivo, e esse bode era levado por uma pessoa específica para o deserto, e esse bode não mais voltava ao arraial. E assim os pecados tinham sido perdoados. Então, se você quer os seus pecados perdoados, se nós queremos o perdão dos nossos pecados, nós precisamos aceitar a morte desse cordeiro. Nós precisamos aceitar a morte de Cristo na cruz, porque somente o sangue de Cristo pode nos purificar de todo pecado. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, queridos, a nossa única esperança está na pessoa de Jesus Cristo. Agora, queridos, olha só que fantástico. Como era o santuário?
Se você liga os objetos do santuário, você vê uma cruz. Todos os objetos, eles estão nivelados. E aí nós podemos observar uma cruz. Primeira coisa que o pecador tinha que fazer, ele tinha que chegar ao pátio. E no pátio era a sua justificação. Aí ele aceitava, tomava a decisão. Eu aceito a morte do Cordeiro. Eu renuncio os meus pecados. E agora eu quero viver uma nova vida. Quero começar uma nova vida ao lado de Cristo, ao lado de Deus. O que eles faziam? Eles então se arrependiam. E aí os seus pecados eram perdoados. Aí no pátio, eles eram justificados. Depois então esse sangue entrava para o segundo compartimento, que simboliza a santificação. E uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, que era o trono de Deus. Aqui nós podemos classificar a nossa caminhada. A caminhada cristã está basicamente aqui. Primeiro, queridos, nós precisamos passar pelo altar. Nós precisamos ser justificados. Nós precisamos ter os nossos pecados perdoados. Ou do contrário, estamos perdidos. Uma vez então que eu aceitei a Cristo, uma vez que meus pecados foram perdoados, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho então que ser batizado. Aí havia, entre o altar, que havia antes, depois da primeira porta, o santuário haviam 3 portas: caminho, verdade e vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora então, depois que a pessoa é justificada, entra para a segunda fase, que é agora a santificação. Mediante o quê? Mediante o estudo da Bíblia, mediante a oração, mediante a testificação, falar do amor de Deus para outras pessoas. Então, uma vez que eu fui justificado, eu entro na segunda fase, que é agora a santificação. E sem a santificação, o que Paulo diz? Sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas eu tenho que ser justificado, eu tenho que ser perdoado, eu tenho que passar pelo batismo, a pia, você pode ver a pia, e para posteriormente eu entrar no trono da graça, no Santo dos Santos, que é a glorificação, que é quando Cristo voltar. Aqui basicamente está a nossa história. Aqui está a sua história. Se nós quisermos um dia chegarmos ao céu, nós precisamos passar por essas 3 etapas. Nós precisamos ser justificados, nós precisamos ser santificados para que possamos chegar na glorificação. Agora, por favor, preste atenção, olhe para cá e preste bastante atenção. Ninguém, por favor, preste atenção, ninguém vai entrar no céu, ninguém vai chegar lá no trono, ninguém vai chegar na glorificação sem passar pelas outras etapas, sem ser justificado, sem passar pela pia, que é símbolo do batismo. A questão, queridos, é que muitas pessoas, elas querem chegar no céu, elas querem alcançar a salvação em Cristo Jesus, mas elas não querem ser batizadas. Talvez esteja falando para alguém que já recebeu, já teve todas as orientações, já aprendeu sobre o plano da salvação, já sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes algo ainda impede. E o que acontece é que ainda não tomou a decisão. Talvez esteja falando para alguém que ainda está deixando para depois essa decisão. Alguém que quer ser salvo, alguém que quer estar no céu, mas que não quer ser batizado. Querido, não há outra saída. Nós só estaremos na eternidade se passarmos aqui, olha. Jesus Cristo teve que passar. Jesus Cristo foi batizado. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo viveu uma vida de santificação mediante o estudo da Bíblia, o Antigo Testamento, mediante as orações, mediante jejuns. Então Jesus, ele passou por esse processo de santificação para que pudesse chegar na glorificação. Então nós também precisamos passar por esses 3 processos para que possamos um dia alcançar a vida eterna. Agora, queridos, todas essas cerimônias, todo esse cerimonialismo apontava
unicamente para a redenção. Tudo isso apontava para a redenção. O Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela graça. Nunca teve outro meio. Hoje, a salvação, ela é unicamente pela graça. E agora, queridos, aqui nós estamos chegando na parte final. E eu quero, nesse momento, fazer a sua memória voltar ao princípio. Aqui nós vemos um cordeiro. Aqui nós vemos a imagem de Cristo na cruz. O que acontece então, queridos, é que assim como um cordeiro era morto pela manhã, assim como um cordeiro era morto pela manhã, 9 horas mais ou menos, e o outro era morto na parte da tarde, às 3 horas, assim também Jesus se ofereceu como sacrifício. 9 horas da manhã, Jesus estava sendo crucificado. Ali estava sendo consumado todo o plano da salvação. Tudo aquilo que o povo viveu no Antigo Testamento, tudo aquilo que o povo viveu lá no Antigo Testamento, todos os meios que eles fizeram, obedeceram, tudo aquilo que eles aceitaram de Deus, agora estava se cumprindo aqui. Agora Jesus Cristo vem em pessoa, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento então, queridos, Jesus Cristo dá a sua própria vida. Assim como o Cordeiro morreu, assim também Cristo morreu. O Cordeiro no Antigo Testamento, lá no Jardim do Éden, teve toda a sua pele arrancada para que pudesse vestir Adão e Eva. Jesus Cristo teve toda a sua pele dilacerada para que pudesse nos dar de graça a salvação. E eu termino, queridos, olha aqui, ó. Jesus disse que era importante que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés. Ou seja, queridos, na lei cerimonial apontava unicamente para Cristo. Todas aqueles rituais, todas aquelas cerimônias que apontavam para Cristo, todas elas findaram na cruz. Cristo, ao morrer, Cristo então estava anulando esta lei cerimonial, porque agora era o seu próprio sangue que ia fazer expiação pelos pecados. E aqui, queridos, algo importante. A notícia é: Cristo está vivo. Jesus Cristo então ressuscitou. Jesus não está mais no túmulo. Jesus não está pregado em uma cruz. Jesus está vivo. E o interessante, queridos, é que hoje Ele está diante do trono da graça. Hoje Ele está diante do trono de Deus. E hoje Ele está intercedendo por mim e também por você. Hoje nós temos um advogado. Eu quero contar, queridos, uma história interessante. Uma vez uma senhora, essa senhora, ela se casou com um homem, e esse homem já tinha filhos. E ela então, uma vez que se casou com ele, viveu bastante tempo, e esse esposo um dia faleceu. Ela não teve nenhum filho com esse esposo, e ele faleceu. E agora todos os bens, tudo o que eles tinham, agora estava em risco, porque ele tinha filhos com uma outra pessoa, a outra mulher. E o que acontece então é que nesse momento, queridos, que esse homem morre. Na cerimônia fúnebre, ali várias pessoas, e ali estava um advogado. O advogado estava ali. E após então a cerimônia, ele chamou a viúva e falou assim: olha, eu sou advogado e eu quero propor algo para você. Eu estou disposto a defender a sua causa. Lembre-se de uma coisa: você casou com este homem, você não construiu praticamente quase nada com ele, não tem filhos com ele, e o que vai acontecer é que os filhos dele vão tomar as coisas, você vai ficar sem nada. E ela, um pouco assim, disse: olha, isso não vai acontecer. Aqui todos, nós nos damos muito bem, nos respeitamos, aqui está tudo tranquilo. Ele disse: mas eu posso ver que você vai perder tudo. E ela disse: não, pode ficar tranquilo, aqui eu estou segura. E aquela senhora não tomou a decisão importante, que era acatar os conselhos daquele advogado.
Mas mesmo assim, como um bom advogado, ele tirou uma tarjeta, um cartão, e entregou para ela. E disse: olha, aqui então está o meu número, aqui está o meu contato. Se caso você precisar, eu estarei à disposição para lhe defender. Eu estarei à sua inteira disposição. Mas no dia que você decidir. E aí, queridos, a história conta que esse advogado, ele continuou estudando e agora ele se torna um juiz. Dias se passaram. E agora, queridos, aquela mulher começou a perder tudo. Começou a perder as coisas. Começou a perder as terras. Começou a perder os animais. Começou então a perder parte dos bens que estavam dentro de casa. E pelo jeito que as coisas iam, ela ia perder a própria casa e ia morar na rua. Os filhos estavam tomando tudo. E aí nesse momento, ela lembrou do advogado. E ela então ligou para o advogado. Ligou e disse: olha, há alguém que pode me socorrer. Durante muito tempo eu não quis a orientação, mas há alguém que pode me socorrer. E nesse momento então ela pega e liga. Quando ela liga para o advogado, nesse momento então ele atende. E ela diz: olha, eu sou a senhora que você foi na cerimônia fúnebre, no funeral do meu esposo, e agora estou precisando da sua ajuda. Eu estou perdendo tudo, já não tenho quase nada. Agora o que me resta é viver na rua. Os filhos dele tomaram todas as coisas, eu não tenho mais praticamente nada. E sabe o que aquele advogado, ex-advogado agora, sabe o que ele disse? Ele disse: olha, naquela época eu era advogado. Naquela época eu estava à sua disposição. Eu esperei por tanto tempo que você ligasse. Você não ligou. Você não tomou essa decisão. Agora eu não sou mais advogado. Agora eu sou um juiz. Eu não posso mais advogar a sua causa. Agora eu dou sentenças. Queridos, hoje nós temos um advogado no céu. Esse advogado, muito em breve, ele vai passar de advogado para um juiz. Hoje nós ainda temos a oportunidade de tomar essa decisão. A decisão mais importante é a decisão lá de Cristo. Aquela senhora, querido, perdeu tudo, ficou sem nada, perdeu tudo. Nós temos tudo a ganhar se nós tão somente tomarmos essa decisão. Querido amigo que nos assiste, você é uma pessoa especial. Um dia Cristo veio por você. Se somente você tivesse cometido um pecado neste mundo, se somente você tivesse cometido uma atrocidade, somente por você Cristo teria deixado o céu. Porque o texto é bem claro. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje, queridos, nós temos um advogado, e hoje ele está no santuário celestial. Muito em breve ele vai se levantar e dizer: está feito. E aí, queridos, ele tira as suas vestes sacerdotais. Ele já não faz mais intercessão. Ele passa agora a ser um juiz. Então o dia de nós buscarmos a ele é hoje. Hoje é o dia de nós tomarmos a nossa decisão. A decisão mais importante da nossa vida. É a decisão que vai traçar o nosso destino eterno. Então, queridos, assim como os anjos lá no céu tomaram a decisão ao lado de Cristo, assim como Adão no jardim do Éden tomou a decisão de aceitar o sacrifício e ser salvo, assim como os profetas, todos os patriarcas tomaram essa decisão de matar o animal para que o seu pecado fosse perdoado, nós temos hoje a oportunidade de aceitarmos esse sacrifício. Não precisa mais matarmos animais, não precisamos mais fazer isso. Nós temos agora o sangue principal, é o sangue de Cristo. Ele é capaz de purificar todo o pecado. Então, nesse momento, eu faço um apelo ao seu coração. Hoje é o dia. Por favor, tome a sua decisão aí onde você está. Então, o que você tem que fazer é dizer: eu aceito. Por quê, queridos? Porque tudo foi por você. Tudo foi por você. Todo o trabalho feito, todo o esforço que Cristo fez,
foi unicamente para te salvar. Então o que eu tenho que fazer agora? A parte mais fácil, qual é? É a minha aceitação. Eu aceito. E nesse momento eu quero fazer uma oração especial por você. Eu sei que você aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida. Eu sei que você tomou essa decisão, porque essa é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. É a decisão que vai traçar o nosso destino eterno. E nesse momento eu quero que você fique de pé. Aí onde você está, fique de pé, para nós fazermos uma oração especial. Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos e vamos fazer uma oração juntos. Nós juntos vamos fazer uma oração. Vamos estar repetindo a oração. Eu vou falando e você vai repetindo, porque essa é uma necessidade que nós temos. Vamos orar, feche seus olhos e repita a oração. Querido Deus, muito obrigado por este sacrifício. Muito obrigado, porque um dia Jesus Cristo veio a este mundo e com a sua morte nos resgatou do pecado. Agora te peço que me ajude para que eu possa tomar essa decisão, que é a decisão mais importante da minha vida. Pedimos o teu auxílio. De nós mesmos nós não podemos tomar essa decisão, mas com a ajuda do teu Espírito Santo nós seremos mais que vencedores, e o teu sangue nos purifica de todo pecado. Venha ser conosco, abençoe cada um de nós, abençoe a minha família, e que um dia nós possamos estar juntos de ti na eternidade. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, amém. Parabéns pela sua oração. Então esse é o nosso desejo, é o seu desejo, é de estarmos sempre ao lado de Cristo, tomarmos as melhores decisões para que tenhamos sucesso.